Olá a todos e a todas. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo bem, Charles? Estou bem, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você, realizando essa entrevista. Adorei o convite. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. A Ana Cristina, ela é membro da Sociedade Teosófica, ela é coordenadora regional da terceira região da Sociedade Teosófica no Brasil, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela também é conselheira nacional e presidente de uma loja teosófica lá no Rio, que é a loja Perseverança. Ela também é poeta, artista, multi-instrumentista, atua como violinista em orquestras do Rio de Janeiro. E também se dedica à pintura, desenho artístico e desenvolve trabalhos de curadoria, conservação de acervos e exposições. Ela, inclusive, realizou, né, a exposição que foi realizada na comemoração do centenário da Sociedade Teosófica, que foi em 2019. Eu tive a oportunidade de participar aqui no Distrito Federal, no Brasil, e ela organizou aqui e também no Rio de Janeiro. E ela escolheu, para a gente conversar hoje, um livro bem pequenininho, aqui na minha mão, eu tenho um exemplar dele aqui comigo. Ele é um livrinho, particularmente para mim, ele é um livrinho de cabeceira, assim, ele é um dos meus livros favoritos da literatura teosófica, da editora teosófica, né? E o nome dele é O Caminho do Autoconhecimento, e ele é de autoria da Rada Brunier. É um livrinho de bolso, fininho, mas profundo em significado, ao menos para mim. E para você, Cristina, qual a sua impressão sobre essa obra? Por que você escolheu ela? O que você gostaria de trazer para nós sobre essa leitura? Bom, gente, primeiramente eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos no ambiente virtual, então você que vai assistir depois talvez esteja num horário diferente do nosso. Bem, gente, esse livro tem uma carga emocional muito grande para mim. Foi um presente que eu recebi numa ocasião muito especial, quando eu me tornei membro da Sociedade Teosófica e recebi o meu diploma. Por isso que eu escolhi esse livro. E, na ocasião, vários membros da Sociedade Teosófica assinaram na primeira capa, fizeram uma dedicatória, que nós talvez não dê para vocês verem, mas tem aqui esse registro, né, com a dedicatória de vários membros da Sociedade Teosófica. E, por essa razão, eu escolhi ele. Além de ser um livro maravilhoso, é um livro de bolso, como o Charles chamou a atenção, pequeno, né? A editora Teosófica tem vários livros assim nesse modelo. Ele você pode levar facilmente para a sua escola, universidade ou ambiente de trabalho, que você pode ler nos seus momentos de livre que você tenha, né? Então, facilmente você pode carregá-lo para qualquer lugar. E ele tem um conteúdo também magnífico. A nossa querida Rada Burnier trouxe aqui boa parte do seu pensamento, vocês podem perceber isso, a essência do pensamento de Rada Burnier aqui, e além disso, ela chama a atenção também para outros autores, faz citações, e é bem interessante. Tudo bem. Pois é, bacana, bacana essa história. Achei bonito ali os autógrafos, né? Essa recordação de quando você iniciou na Sociedade Teosófica, bem legal. Esse livro eu tive contato com ele em um evento no Instituto Teosófico de Brasília. E foi eu não, foi o primeiro livro que eu li da Rada Brunier. E claro que eu já conhecia ela, né? Já sabia a respeito da Rada, já havia lido alguns artigos dela. Para quem não conhece, ela foi uma indiana, ela faleceu em 2013, então não faz tanto tempo assim, é um autor mais recente, né, da literatura teosófica e espiritualista no geral. Ela chegou a estar no Brasil no passado, chegou a dar entrevista, se eu não me engano, para a revista Planeta, acho que foi. Tem essa entrevista dela na internet, é possível encontrar, né? E a Rada Brunier, ela traz uma abordagem, assim, bem aqui agora, né? Bem, alguns dizem, né, uma abordagem mais psicológica. Então, ela não é o tipo de autor que aborda tanto a questão da metafísica,
da especulação filosófica, como nós dizemos, né? Ela é uma autora que traz mais uma questão de aqui e agora, de atenção na vida, compreensão da vida, né? Um desenvolvimento, um aprimoramento de uma mente meditativa. Muito na linha do que a gente chama, né, os teosofistas da terceira geração, o pai dela, Shri Ram, o Krishnamurti, que foi amigo próximo dela, e outros, né? Ah, como foi, Cristina, a primeira vez que você leu esse livro? Como que ele te ajudou, se ajudou a viver melhor? Assim, que reflexões ele trouxe de contribuição para você? Então, esse livro da Radha Bonnier, eu já li, já reli, né, fiz vários trabalhos com ele em loja, porque, embora ele seja assim pequeno, ele te traz a possibilidade de você fazer links com outros textos da teosofia e com outros autores, e assim você vai construindo, né, o seu conhecimento também fazendo essas ligações. Tive a oportunidade de estudar ele também em encontros teosóficos no Rio de Janeiro. Como nós costumamos fazer muitos encontros, então nós sempre escolhemos um autor, uma autora, e assim estudamos aquela obra, e dessa maneira também eu estudei esse livro nessa ocasião, né? Esse livrinho, na primeira parte dele, a dona Radha Burnier, né, ela faz menção a Helena Petrovna Blavatsky, um agradecimento, é belíssimo, né, porque esse livrinho ele foi o resultado de uma palestra que a dona Radha Burnier fez também na Inglaterra, e nessa palestra era uma forma de agradecimento a Helena Petrovna Blavatsky. Então, ela faz uma relação aqui com o autoconhecimento, ligado também a Helena Petrovna Blavatsky e a forma como ela levava esse conhecimento. Principalmente o autoconhecimento, conforme a gente vê aqui no livrinho de Radha Bonnier, e você também destacou, Charles, é ligado ao agora, né? Então, a nossa forma de lidar com os nossos relacionamentos, a nossa vida diária, com essa temática para o agora, o estado meditativo, de momento a momento. Ada Burnier é uma autora muito próxima também de Krishnamurti. O pensamento de Radha Burnier é muito próximo de Krishnamurti. Então, quem lê os livros de Radha Burnier vai sentir muita proximidade do pensamento também de Krishnamurti. Eles tinham um contato também, eles eram muito próximos, né? E a Radha Burnier, ela traz o autoconhecimento ligado à meditação, mas é um tipo de meditação que ela é realizada no seu estado de vigília, e não necessariamente você ter que estar distanciado ou você está recolhido, mas você está o tempo inteiro num estado de atenção aos seus pensamentos, às suas emoções e a tudo que está em relação com a vida, com as outras pessoas. É bem interessante. Muito bacana. O Krishnamurti e ela foram amigos próximos, né? Quase uma relação de aprendizado um com o outro, com certeza, né? Eu vou ler a sinopse do livro, que está na contracapa, assim, para os ouvintes, né, terem uma noção, assim, do teor do texto. E como você disse, né, é uma transcrição de uma palestra, então é uma linguagem muito acessível. Ele é um livro profundo, apesar de ser pequeno, e eu particularmente gosto muito, porque ele faz algo que você comentou, ele costura outros autores, né? Como ela é uma autora mais recente, ela consegue pegar o pensamento de autores que vieram antes dela, e ela consegue, às vezes, autores que cada um tinha a sua maneira de se expressar, e muitas vezes é difícil fazer a conexão, né, entre o pensamento de um com o pensamento do outro, e ela consegue fazer as conexões, assim, citando vários outros autores, várias outras obras, de maneira, assim, muito fluida e natural, né, muito fácil de entender, muito fácil de assimilar. Certamente, né? Então, como você também falou no início, e eu reforcei, é um livro excelente para dar de presente para aquela pessoa que está iniciando os estudos na teosofia, porque assim ela vai ter a possibilidade também de ter uma visão mais ampla dos outros autores, porque ela faz essas citações, né? E assim você pode depois adquirir outros livros e aprofundar o seu conhecimento em outras linhas. Mas a maneira como ela expõe
esse conhecimento de outros autores nesse livro, ela é sensacional, é muito interessante, porque ela traz isso com essa visão profunda dela, que ela já tem, né? Ela é muito ligada à sua experiência, né? À sua vivência na Índia, e também dando essa possibilidade de que a gente aprofunde no conhecimento da teosofia. Tem algumas partes desse livro que ela traz um pouco de yoga, né? Você, quando for vendo o livro, né, lendo, você vai ver ali trechos que ela faz a citação que nos levam a esse estado de meditação, de contemplação, né, de você estar num estado de dharana, né, e é bem teosófico, né? Fazer essa abordagem, você relacionando com outros autores, fazendo um estudo comparado, né, como o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica e o segundo. Muito bem. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, sobre a obra O Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Radha Burnier, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até lá. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre a obra O Caminho do Autoconhecimento, livro de autoria da Radha Burnier. Ele é um dos seus livros de cabeceira, Ana? Como que é a sua relação com essa leitura? Assim? Tem alguns pontos que você gostaria de trazer para nós, dessa leitura, algum trecho? Sim, esse é um dos meus livros de cabeceira, está sempre presente nas minhas leituras e releituras, né? Estou sempre estudando ele, apontando, indicando e fazendo citações, né? Quando vou apresentar algum trabalho. Tem algumas partes dele aqui que me interessam bastante, né? E eu fiz aqui, né, esses recortes, né, desse livro de Radha Burnier. E tem as citações, que eu gostaria de falar que ela cita vários livros, né? Então, os livros dela, ela cita A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, outra de HPB, A Chave para a Teosofia. Ela cita também as Cartas dos Mahatmas. Ela cita Fundamentos da Filosofia Esotérica, de HPB. A Doutrina Secreta, Luz do Caminho, de Mabel Collins. E também o Ocultismo Prático, o Idílio do Lótus Branco também é citado, e Krishnamurti, Comentários sobre o Viver. Né? Então, quantas obras aqui são citadas e comentadas nesse livrinho de Radha Burnier, que foi resultado de uma palestra dela, né? E ela sempre fazendo essa ligação com o caminho do autoconhecimento, né? A princípio, esse livro me chamou a atenção. Sempre quando eu vejo um título assim, eu coloco a interrogação, né? Então, qual seria o caminho do autoconhecimento? Será que o autoconhecimento ele é descoberto através dos livros, das leituras que nós fazemos? Ou as leituras, elas nos sinalizam, nos indicam para descobrir, então, esse caminho, né? Radha Burnier, ela nos leva a essa direção, de que os livros, eles são sinalizadores, né? Eles estão apontando para a descoberta desse caminho, que é uma descoberta de cada um. Né? Cada um de nós vai descobrindo que é esse caminho do autoconhecimento. E a oportunidade de ler o livro também nos aponta esse caminho, né? Do autoconhecimento. Muito bem. Tem algum trecho de leitura, Ana, que você algum trecho do livro que você goste, você gostaria de talvez ler alguma parte ou citar algum capítulo que chame a atenção? Logo no princípio, né?
logo na primeira parte do livro, tem a experiência própria, né, que a Radha Burnier, ela vai falando, né, que o objetivo da doutrina secreta não é dar um veredito definitivo sobre a existência, mas sim conduzir o leitor em direção à verdade. Então, tanto essa obra quanto as outras obras, elas não têm por objetivo dar nenhum veredito, mas apontar o caminho, né? E, assim, a teosofia, ela se transforma em algo vivo, porque você precisa mergulhar nesse conhecimento e colher ali o resultado do trabalho que você fez. Então, não é uma coisa pronta, acabada, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada por cada um de nós, né? E esse apontar, como ela coloca aqui, né? Os livros nos dão essa possibilidade, né? Fazer essas leituras, muitas vezes comentá-las com outras pessoas. Eu acho muito interessante quando a gente se reúne, né, para estudar um livro e outras pessoas também vão falando, vão dando as suas interpretações sobre aquele livro e você vai enriquecendo ali o seu conhecimento e a sua forma de compreender também a partir da visão do outro. É muito legal. E esse livro aqui nos dá essa possibilidade também. A da Burnier, ela nos indica isso, nas suas palavras. Ela é fantástico, né, cada parte do livro dela, né, sobre o sofrimento e o mal, né? Aí ela traz o seguinte, a questão da separatividade, né? Então aqui ela vai chamando atenção sobre o sofrimento que a sociedade vive e tal, né? São problemas tão atuais na nossa vida, né? Que levam à ansiedade, levam à depressão, porque nós estamos tão voltados para o exterior e é tão urgente nessa característica em nós que nós nos perdemos na imensidão, na variedade, na multiplicidade, né? E nos considerando assim dessa maneira, numa luta e que leva ao sofrimento, leva à depressão, leva a outras coisas, como ela está colocando. Mas aí ela chama a atenção que se você tiver esse olhar para fora, né? E você entender que essa multiplicidade, essa diversidade é uma expressão da vida que vai levar a uma experiência direta, ao que vai levar a uma prática e que tem como o resultado também enriquecer a nossa vida interior. Então, esse conflito ele cessa, porque você começa a colher dessa experiência externa, aparentemente confusa, né, pela variedade, e você consegue ali, então, entender que existe uma unidade interior relacionada a isso. Aí ela traz isso nesse capítulo, levando ao entendimento, né, dela de que esse sofrimento, né, seria causado por essa visão equivocada, né, de que o múltiplo e o diverso, né, ele deve ser calcado por esse princípio de competição, no sentido de que você não consegue encontrar um meio termo de relação com isso. É bem interessante essa parte dela. E a sabedoria é prática, né? Então, a leitura dos livros é importante. Você ler, você estudar, você fazer esse trabalho reflexivo, né? Um trabalho que leva ao discernimento, não é simplesmente você aceitar ou negar, mas você fazer um trabalho mesmo, né? Mas esse conhecimento, ele deixa assim de ter o seu valor máximo se você não consegue ler o livro da vida, né? Que seria a experiência do agora. Como ela sempre frisa no livro, ela vai destacar isso várias vezes, né? A importância da gente viver o momento presente, da gente estar ali plenamente inteiro, né? Nas nossas relações e em tudo que nós experimentamos. Mais à frente, ela vai falar sobre a unidade da natureza, né? Então, aqui já tem um conhecimento mais ligado à teosofia, ligado aos propósitos, né, da fraternidade, da sociedade teosófica. E eu posso destacar aqui, entre outros, né,
uma parte que ela fala o seguinte aqui, citando a chave para a teosofia. O progresso na teosofia é a viagem do irreal para o real, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Isso aqui ela cita, né, que é um mantra, né, falando sobre a necessidade de você voltar-se para o seu interior e assim encontrar um meio termo, dar um momento de pausa e essa pausa realizar um estado meditativo. Eu gosto bastante dessa linha de pensamento, né, da Radha Brunier, que eles tratam bastante do desenvolvimento do próprio ser humano, né? Então, a leitura, na verdade, ela não é com o propósito da simples memorização, né? Muitas vezes, quando a gente estuda esses livros, a gente procura, talvez, uma palavra mágica, né, o abracadabra, que acabe solucionando todos os nossos problemas, né? Mas talvez, provavelmente, esse abracadabra não existe. Eu digo que o grande desafio do autoconhecimento é que é você que tem que trabalhar por ele, né? O autoconhecimento ele está com você, ninguém vai dar isso para você. Os livros, os autores, os instrutores, eles podem dar indicações do caminho, né? Dicas valiosíssimas, é claro, mas é algo que você tem que desenvolver. Já que o propósito de todo esse trabalho espiritual, essa busca espiritual, é justamente o desenvolvimento dos seres humanos, né? Não é a formação de um exército de pessoas que fale essas palavras, né, se comporte daquele jeito. Não é exatamente isso, né? Na literatura teosófica fala sobre mestres. Às vezes essa palavra ela pode falsamente nos remeter a algo ou alguém que nós tenhamos que obedecer, nos submeter, algo quase meio militar, assim, né? Mas eu penso que eles são chamados de mestres porque eles são mestres deles mesmos. Eles controlam o próprio ser, eles domaram esses impulsos que a gente tem, que muitas vezes nos controlam, e impuseram a vontade, né, do verdadeiro ser, do eu superior, do espírito. Ana, muito obrigado pela sua leitura, pela sua interpretação do livro. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje conversamos com Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, sobre a obra Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Radha Burnier, publicação da editora Teosófica. Ficamos por aqui. Nosso profundo agradecimento à Ana Cristina, que aceitou falar conosco hoje. Muito obrigado, Ana. Namastê, eu que agradeço aqui a participação, agradeço também a presença de todos vocês aí que vão assistir aí depois. Obrigada. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.